Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Boa! Cara, ela fica fazendo piada com a minha abertura, me imitando. Boa terça-feira pra vocês, mais um Angu de Grilo no ar, episódio 241. Hoje eu nem vou perguntar, e aí, Flavel, como você está? Porque eu vou falar que, gente, hoje já até pneu furado eu tive nesta segunda-feira. Então, assim, se a minha mente falhar, vocês desculpem qualquer coisa, tá? Já quero fazer minha meia-culpa aí de qualquer coisa que eu fale de errado, porque realmente só Deus sabe como está a mente do palhaço neste segundo. Bom dia, Flavião. Bom dia, eu nem vou falar que eu tô cansada, que eu tenho tomado tanto pito da Jurema Werneck. É, gata! Nem o meu cansaço por lazer ela tá perdoando. E hoje eu encontrei com ela já e ela voltou a falar disso, hein? Que tu tá sempre falando que tá cansada no Angu de Grilo. E eu tive essa conversa com a Conceição, porque a Conceição me mandou mensagem também falando que estava cansada, mas era um cansaço bom, porque ela tem feito muitas coisas, é o reconhecimento. Aí eu falei, Conceição, não tá valendo nem cansaço bom, porque a Jurema tá no nosso cangote. Ela me escreveu, ela me mandou mensagem dizendo que estava na Fliaraxá, e tinha certeza que eu estava, porque como ela aceita convite, eu também aceito. Então eu, ela e Jurema, a gente tem um pacto de aceitar todos os convites. E ela ficou indignada que nem eu nem Jurema estavam na Fliaraxá. Deixaram Conceição Evaristo na mão, olha, gente. No vácuo. Mas olha só, gente, antes de a gente começar esse Angu, eu queria muito fazer uma homenagem a uma Anguler. Por favor. Muito querida, muito amada, muito guerreira, que nos deixou na semana passada. O nosso coração aqui, Deus sabe como é que a gente ainda está conseguindo fazer uma outra piada. Pois é. Porque uma tristeza profunda pela perda da Shirley Vilela, uma amiga muito querida, uma amiga que eu vou dizer, da vida toda, que eu só conheci há uns 10, 12 anos. E digo isso porque os nossos caminhos sempre estiveram muito próximos e a gente só não tinha se encontrado. A Shirley cresceu em Irajá como eu, a gente frequentava vários dos mesmos lugares, gostava de praticamente as mesmas coisas e fomos nos conhecer, nos encontrar finalmente na década passada, depois que eu conheci o Átila Roque, meu amigo, meu irmão, meu par no ativismo, né? Mais um integrante da Afropatota. A Shirley e o Átila estavam juntos fazia 28 anos. Ela conhecia o Aidano também, do Jornal do Brasil, e nós viramos melhores amigos, assim, de viagem, de samba, de manifestação, de resenha dentro de casa, dos natais. A Shirley enfrentou com muita coragem, com muita força e com muita esperança uma leucemia. Estava à espera de uma doação de medula, mas a doença se agravou e na quinta-feira, dia 20, exatamente no dia da chegada do inverno, ela nos deixou. Deixou um buraco enorme no meu coração, no da Isabela, no do Aida, no do Rafael. O Martin ainda é pequeno para entender, mas tenho certeza que também, se pudesse entender, estaria com o coração machucado. E eu deixo aqui meu agradecimento. A Shirley era uma ouvinte assídua do Angu, falava demais, comentava os programas, mandava mensagem, percebia nuances da nossa voz, rouquidão, postava sobre o Angu, nos trouxe uma legião de outras ouvintes e ela vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta para todas nós, para o Átila, para a Isabel, Bebel, para o Alexandre, Tande, filhos dela, e para uma legião de outros filhos de coração, a Jéssica, a Lohane e tantos outros.
Então fica aqui nossa saudade, nossa tristeza, um certo inconformismo. A gente tem que aceitar essas perdas, mas é difícil de entender, porque alguém que gostava tanto da vida e lutou tanto pela vida teve a existência interrompida, mas eu tenho certeza que a Shirley está bem guardada, bem cuidada no Orum, porque foi e é merecedora. Minha amiga, minha irmã, minha querida, minha companheira de viagem, de aventuras, meu carinho, minha saudade imensa, todo o meu amor por você e pela sua família, que também é minha. Gente, bora começar o Angu. Não tenho condições de falar nada, mas é isso, assim, é um sentimento de não dá pra acreditar, sabe? Não dá pra acreditar, aquelas pessoas que você fala, isso não é possível que esteja acontecendo. Eu acho que eu tô até agora inconformada, porque a gente teve muita esperança, inclusive nutrida por ela, que tinha muita esperança no transplante, na recuperação, tinha muita fé, e eu acho que também nos inspirou a acreditar muito. E é inacreditável, assim, é uma ficha que não cai. Então, eu acho que eu sigo inconformada de que materialmente ela não estará mais aqui, mas, enfim, vocês sabem o que a gente acredita, né? A gente acredita muito que essa comunicação nunca acaba, que essa memória nunca vai embora, que a gente continua conectado, que a gente continua falando muito dela, a gente falou muito dela nos últimos dias, e é isso que vai manter essa memória dela viva para sempre, mas é uma coisa, assim, realmente inacreditável que isso tenha acontecido, e é isso. Estamos nos recuperando ainda. Isso, vivendo esse luto. A Shirley tinha 59 anos, não era só nossa amiga querida, ela teve uma atuação no movimento social muito importante, trabalhou no IBASE, né, na época do Betinho, aliás, foi lá que ela conheceu o Átila, e nem preciso dizer da relevância que o IBASE tem, né, na história do movimento social brasileiro, com a campanha da fome, a ação da cidadania, toda a atuação do Betinho, as pesquisas, né, a produção intelectual de estudos sobre sociedade brasileira, e a Shirley foi a fundadora, né, a pessoa que ajudou a estruturar a Casa das Mulheres da Maré, a partir da Redes, né, da Redes da Maré, que é uma organização social que a gente fala muito aqui no Angu, e a Redes fez um post muito tocante, muito comovente, de saudade, de agradecimento, também ONU Mulheres, Unifem. Era uma pessoa muito importante. E nos últimos anos se dedicou à faculdade de fisioterapia, estava dando uma guinada na vida, já exercendo a profissão, recém-formada aos 50 e poucos anos em fisioterapia, e tinha muitos planos que não foram realizados, mas a gente vai, como disse a Isabela, lembrar sempre dela e assim mantê-la viva. Viva Shirley! Viva! Shirley vive. Gente, vamos começar esse episódio. Isso ela não combinou comigo, não. Me arrasou aqui no começo desse Angu de Grilo. Vamos aos nossos temas de hoje. A gente vai falar sobre a grande investigação, um assunto que tem crescido a cada semana, do Jogo do Tigrinho, gente. O Jogo do Tigrinho tem uma investigação enorme rolando na delegacia de Maceió, que já tem vários desdobramentos, que vem ganhando mais contorno, mais profundidade, mais gravidade nas últimas semanas. Toda hora a gente se depara com uma nova matéria, um novo relato de uma pessoa que perdeu tudo que nem tinha, né, com dívida por conta desse tipo de jogo. E na semana passada também a votação para legalizar, regulamentar jogos de azar no Brasil, votação na CCJ do Senado. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer um segundo bloco bem curtinho para atualizar que fim está levando, né? Quais foram as atualizações, que fim levará o projeto de lei da gravidez infantil, né? Como ficou conhecido, do aborto que a gente tratou na semana passada. E aí, no último bloco, aquele nosso compiladão, que vamos falar um pouquinho do Festival LED, desse final de semana, que estivemos lá.
Vamos lembrar das eleições francesas, quais as parciais aí que a gente já tem, qual o caminho que indica, e queimadas também, tá? Começou a época das queimadas. Infelizmente, o estado do Mato Grosso do Sul já decretou situação de emergência, o número já superou 2020, então para a gente já ligar um alerta nesse assunto. Vamos que vamos começar este Angu de Grilo. Bom, vamos começar falando da operação. Eu acho que vale a gente começar tratando dessa operação Game Over. Uma operação que foi deflagrada na segunda-feira passada, dia 17, em Maceió, na delegacia. Vou falar para vocês qual foi. Uma operação da Polícia Civil na semana passada, operação batizada de Game Over, para combater e investigar a prática ilícita de jogo de azar online, que é o jogo do Tigrinho. E aí, muito interessante, porque Delegacia essa operação... de Estelionatos de Maceió. Delegacia de Estelionatos, é isso. Bom, essa investigação foi muito interessante e está reverberando demais nas redes sociais, porque os alvos foram os influenciadores que incentivam, né, que promovem o jogo do Tigrinho, que fazem esse tipo de publicidade ilegal, né, sem regulamentação, sem regra, sem lei. E aí, o alvo foi ir atrás desses influenciadores que estão nas redes sociais esbanjando os seus bens, os seus carros de milhões, as suas casas de milhões, que promovem discursos. É muito curioso, porque isso tudo faz parte de um grande ecossistema da influência, dos influenciadores que ganham notoriedade por algum motivo, né? Alguma polêmica, alguma fofoca, ou porque são engraçados, ou porque viralizam de alguma maneira. Nesse caso, desses investigados pela Delegacia de Maceió, são influenciadores que têm uma audiência mais local, não são influenciadores de âmbito nacional, de 10 milhões, de 15, 20 milhões de seguidores, como existem vários fazendo esse tipo de publicidade, mas não foi o foco desses investigados nesse primeiro momento, mas que enriquecem e ficam ostentando as suas casas, as casas quitadas, e falando, não, foi Deus que me deu, né? Nossa, a vida, as oportunidades da vida. E aí todos com esse discurso dessa promoção desse estilo de vida, desse dinheiro que aparece subitamente, ninguém sabe exatamente, né, que acompanha como aconteceu, né, acha que simplesmente ser influenciador, ter seguidores, já traz uma renda mágica, e na verdade essas pessoas estão ganhando dinheiro com esse tipo de publicidade de divulgação desses jogos que são ilegais. E aí pagam uma fortuna, e aí isso foi uma das coisas que a investigação foi andando e foi sendo descortinado. Para vocês terem noção, nessa operação na segunda-feira passada, foram apreendidos 38 milhões em bens de influenciadores e assessores de influenciadores. Carro de luxo, Porsche, Volvo, lancha, joia, celular, dinheiro. Então, assim, é inacreditável. Bom, é inacreditável, é muito crível, né? Quem está nas redes sociais está o tempo todo sendo impactado, inclusive pessoas que não são influenciadoras, o tempo inteiro recebendo essas solicitações, né, de mensagem, de divulgação desse jogo do Tigrinho, de páginas fakes, né, de páginas que são bots, que nem existem de verdade, oferecendo dinheiro para fazer esse tipo de divulgação. E tem a sordidez do negócio, né? E isso, um dos casos da semana passada que ganhou mais notoriedade, né, foi uma dessas influenciadoras, não vou nem citar o nome dessa cidadã, mas que está relacionada nessa investigação, que foi levantado, enfim, um áudio dela fazendo essa negociação para essa divulgação. E aí, nesse áudio, ela cobra R$80 mil para divulgar o jogo do Tigrinho, para 5 dias de divulgação. E no áudio ela fala, eu não quero nem abrir conta,
Me manda o vídeo que eu compartilho, mas não quero abrir conta, porque se abrir conta eu vou jogar e eu já perdi o dinheiro com esses jogos. Eu não quero nem abrir uma conta para não ter risco de eu jogar e acabar perdendo mais dinheiro que eu vou ganhar. Então, a própria pessoa que está fazendo a publicidade do jogo está viciada e está perdendo dinheiro nesse jogo. Então, é uma roda que se retroalimenta não só para os seguidores que estão se endividando, estão perdendo dinheiro, mas também para essas pessoas que estão jogando. Então, ganha o dinheiro, faz a divulgação, perde esse dinheiro e aí precisa fazer uma divulgação de novo, né, para conseguir reaver o dinheiro que perdeu. Uma situação horrorosa. E essa investigação também levantou, confirmou algo que já se tinha até suspeita, né, porque é bastante visível quando você vê esse tipo de publicidade, porque eles postam um vídeo como se fosse a tela do influenciador jogando. E descobriram que, na verdade, o que acontece é que esses influenciadores ganham acesso num link a uma conta que é viciada em ganhar. Então, ainda que eles estejam lá... Isso é uma loucura, né? Absurdo, gente. Ainda que eles estejam lá jogando de fato, eles têm acesso a uma conta que é programada para ganhar. Então você vai sempre ver eles ganhando. Mas o link que é divulgado para os seguidores é uma conta que tem um algoritmo que é calibrado para eles perderem. E os influenciadores não ganham só o valor fechado da divulgação. Também podem ou não, aí depende, né, do contrato de cada um, mas também podem ganhar comissão em cima do dinheiro que é depositado pelos seus seguidores na plataforma. Então você ganha em cima do prejuízo, da perda de dinheiro de quem está ali gostando de você, seguindo o seu conteúdo, engajando, né, nos seus vídeos, comemorando com você as suas vitórias, né? Debatendo com você os temas que você traz. Então, assim, é uma tragédia moral também dessas pessoas que se propõem a fazer esse tipo de jogo. E, assim, é óbvio que eu vou fazer esse parêntese, porque tem pessoas que, infelizmente, chegam num ponto, tem um momento da vida que esse é o único dinheiro que aparece. E aí acaba fazendo porque é o dinheiro que tem. Mas a grande questão são os influenciadores gigantes que têm milhões de seguidores, que têm outras fontes de renda, que têm outros contratos publicitários e ainda assim decidem fazer esse tipo de jogo por ganância, aceitando colocar os próprios seguidores, que foram quem deu uma carreira, né, quem deu essa fama, quem deu esse padrão de vida para você, para início de conversa, numa situação de muita vulnerabilidade, né, financeira. Então, é inaceitável que a gente continue assistindo essas pessoas acabar, né, divulgar essas plataformas que acabam com a vida dos outros, sem que haja nenhum tipo de denúncia e investigação séria. Finalmente, a Polícia Civil de Alagoas deu o pontapé inicial para começar a ruir esse castelo de cartas desses influenciadores que fazem esse tipo de publicidade. Estou torcendo para que sirva de exemplo para outras investigações em outros estados e de outros influenciadores. O que não falta é denúncia, o que não falta é influenciador gigante, que está inclusive em programas de televisão, em programas de TV aberta, que tem um alcance nacional, fazendo esse tipo de publicidade. Já teve denúncia também das rifas, né, as rifas fraudulentas, que você vende rifa, número de rifa, tipo assim, 100 mil números a 20 centavos, e as pessoas compram um monte de número, e aí tem os laranjas, que compram uma quantidade maior, e aquele sorteio nunca vai para ninguém, né? Aquele dinheiro, de fato. As pessoas vão comprando de 20 em 20 centavos, isso vira uma montanha de dinheiro de um sorteio que nunca é realizado para alguém de verdade. Então, essa investigação das rifas também já está acontecendo, já tem matéria sobre isso, acho que já foi até gente presa, tem mais ou menos um mês essa história das rifas, mas o do Tigrinho é um poço sem fundo, porque são várias plataformas diferentes, muitas das plataformas são estrangeiras, então, quer dizer, a negociação, inclusive, não é nem em português, algumas são, de fato, mas outras não, são com gringos, então, assim, não tem
sabe, não tem nem como rastrear direito essas pessoas para responsabilizar, porque não são plataformas sediadas no Brasil, não são funcionários brasileiros, não existe esse rastro dentro do território brasileiro para isso ser reconhecido e essas pessoas serem responsabilizadas. E é uma catástrofe, gente. Assim, outro dia tinha uma matéria circulando, se eu não me engano, na BBC, eu não vou me lembrar agora, de uma mulher, uma senhora que tinha perdido 80 mil reais. Essa semana, esse final de semana, foi notícia, e nesse momento que a gente está gravando, está até no top mais lidos do G1, uma enfermeira de Piracicaba que estava desaparecida há uma semana, foi encontrada no Mato Grosso do Sul, e a primeira informação é que ela estava devendo mais de 20 mil reais por conta também de dinheiro que tinha perdido em jogo do Tigrinho. Depois, as hipóteses iniciais foram essa. O advogado negou, disse que não tem relação com o jogo do Tigrinho, mas os pais tinham falado isso a princípio. Então, a gente está vendo uma sociedade se deteriorando, adoecendo mentalmente e financeiramente por essa promessa de dinheiro fácil, por esses vídeos enganosos de algo que é ilegal, que não tem nenhum tipo de regulamentação e, até então, nenhum tipo de investigação ocorrendo. Então, uma ótima notícia, essa investigação começando em Alagoas, e minha torcida para que se espalhe pelos outros estados do Brasil também. Tem até uma matéria linkada dentro do G1 Alagoas de uma mulher que diz que a família perdeu mais de 400 mil reais em jogo do Tigrinho em Maceió. Então, dentro dessa operação, né, os depoimentos das testemunhas que denunciaram, que faz parte dessa denúncia, dessa operação. Então, assim, é desolador, sabe? A gente chegou num cenário surreal da gravidade que se apresenta desses jogos de azar na internet sem qualquer tipo de regulamentação. Quero ouvir Flávia Ol para a gente falar também, depois disso, da votação, da aprovação na CCJ do Senado, dos jogos de azar, cassino, bingo, jogo do bicho, corrida de cavalo. Bom, é um projeto, né, que libera os jogos de azar no país. Foi aprovado em primeiro momento pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, ainda precisa passar pelo plenário do Senado para depois chegar na sanção ou não do Lula. Mas, então, Flávia, comente a história do Tigrinho, da investigação, e eu já dei o lead aí principal da história do projeto que foi aprovado na CCJ do Senado, para a gente já emendar também nisso. Bom, Tigrinho, o que me chama a atenção é como essas investigações e essa desconfiança, elas estão se espalhando pelo país, porque começou na região norte, né? Houve uns meses atrás uma operação pegando, inclusive, influenciadores da região norte do país na direção desse... E a gente chegou a comentar aqui no Angu sobre isso, meses atrás, numa edição do Angu, em que falamos bastante sobre a ética, né? A ética desses, enfim, profissionais, desses influenciadores e, enfim, a responsabilidade, inclusive, sobre uma atividade que pode levar ao vício. Eu acho que foi na época da regulação das bets, que a gente, mais ou menos ali naquele período, também havia uma investigação em curso, se não me engano, no Amazonas, e a gente comentou muito sobre esse tema da responsabilidade dos profissionais, não só influenciadores, jogadores, atletas. Sabia que era no norte. Isso, prendeu 7 pessoas no Pará e uma em Pernambuco. Operação Truque de Mestre. Também envolvia essa história de jogo do Tigrinho, e que foi o momento que teve aquela primeira grande matéria no Fantástico explicando o que era o jogo do Tigrinho, e do aviãozinho também na época. Isso, então não é exatamente uma novidade aqui pra gente, e o que me chama a atenção é que isso está se alastrando. Isabela mencionou a investigação pela Polícia Civil de Alagoas, né, em Maceió, que se soma a esse episódio já do Pará e de Pernambuco. Então a gente vê que está se transformando numa endemia.
é algo que está acontecendo e que, de fato, exige muita preocupação, e aí, de um lado, sobre a ética dos profissionais que se dispõem a difundir, a divulgar, a associar a sua imagem, a se remunerar a partir do incentivo a essas práticas. A questão da ilegalidade, porque não é só sobre jogar, né? É sobre um jogo viciado que induz as pessoas a acharem que vão ganhar e não vão ganhar. E o tema da regulação, que no ano passado a gente falou longamente sobre a regulação das bets, e foi um pacote de regulação, de legalização, com bônus, com cobrança de impostos, regras de proibição de participação de menores de idade, sede no Brasil, representante no Brasil. Exatamente. Mas envolvia o que é chamado, né, do ponto de vista da regulação e da legislação, de apostas por cota certa, que é basicamente esse universo das apostas esportivas ou possibilidades de apostas que guardam relação com a realidade. E isso é diferente dos chamados jogos de azar, que não tem nenhuma relação com a realidade, é unicamente sorte ou azar. Por que é cota certa e por que é diferente? Você apostar, e inclusive tem até um truque que embute uma crueldade. Você apostar no resultado de um jogo, ele te paga um prêmio fixo, com base numa certa probabilidade de aquele resultado em que se apostou vai acontecer. E supõe que, por estudo, acompanhamento, análise, você consegue um pouco inferir qual vai ser o resultado. Então, digamos, sei lá, se um time é o primeiro do G4 no Brasileirão e o outro é o último, né, está no Z4, um confronto entre os dois tende a ter maior probabilidade de quem vai ganhar é o cara que está na frente. Então, você tem aí o pagamento por cota certa. Quando você aposta, você já sabe quanto você pode ganhar. O jogo de azar não tem essa possibilidade de inferência. Saiu no ano passado a regulação dos jogos das bets, né, das apostas por cota certa, e avançou na CCJ, como a Isabela já falou, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto de regulação dos jogos de azar. E aí isso envolve cassino, com roleta, com carta, com caça-níquel, envolve bingos, envolve jogos e cassinos online, eletrônicos e online, e envolve o jogo do bicho. O debate, a votação na CCJ foi muito disputada, né? O projeto passou por 14 votos a 12, significa, né, mais um para lá, dois para cá, não teria sido aprovada. E há uma mobilização muito grande, sobretudo de parlamentares da bancada evangélica, contra a aprovação desses jogos. Eles, inclusive, fazem uma defesa de que o projeto, porque em tese ele saiu da CCJ e iria direto ao plenário, mas os críticos, né, a oposição, quer que passe por outras comissões do Senado. Comissão de Segurança Pública, Comissão de Economia e Comissão de Direitos Humanos, eu acho. Justamente para postergar a votação, a apreciação em plenário. E é engraçado porque no Senado a gente está vendo essa disputa por um determinado projeto passar por várias comissões e o PL da gravidez infantil, do estuprador ou do anti-aborto teve regime de urgência, né? Não passou por nenhuma comissão e iria diretamente ao plenário da Câmara. Mas o que me chama a atenção nesse PL da legalização dos jogos de azar é que o debate público, ele, de novo, assim como no caso do aborto, está muito contaminado por uma resistência moral. Então, a bancada evangélica quer segurar o projeto, é contra a aprovação, porque o jogo vicia, porque vicia e destrói famílias, porque é pecado, etc. E aí se está discutindo muito esse viés, de novo, né? Como o debate parlamentar brasileiro está sendo apropriado por essas questões morais e religiosas, e
O projeto em si está sendo pouco discutido do ponto de vista de como seria essa regulação. E aí tem algumas pegadinhas. O jogo no Brasil, em tese, está proibido desde 1946 pelo presidente Dutra, mas a gente sabe que o jogo existe, inclusive patrocinado pelo Estado. E o jogo do bicho, em particular, né? Eu estava ouvindo uma entrevista do Luiz Antônio Simas no Café da Manhã, da Folha, acho que é da quinta-feira passada ou da sexta-feira passada, enfim. E ele dizia que o jogo do bicho existe desde 1892 e é proibido desde 1895. E ele identifica, na origem, não havia essa integração com crime organizado, com milícia, com tudo isso que a gente fala, que todo mundo viu em Vale o Escrito, e etc., entre outras obras. Aliás, o Simas lançou no fim de semana um livro sobre isso, né? Maldito Invento de um Baronete, uma breve história do jogo do bicho. O Simas lançou esse livro, então tem tudo a ver. Mas o jogo do bicho foi proibido logo de cara. E aí o Simas vê uma correlação com ser uma loteria de pretos, de pobres, de suburbanos. E em 1946 foram proibidos os jogos no Brasil. A gente, é óbvio que a maior parte dos angulers não conhecem, né, não viveram essa experiência, mas havia cassino da Urca, onde funcionou a TV Tupi, e hoje tem um museu, é a Escola de Design, né? Ali na Urca. Era onde era o cassino da Urca e depois virou a TV Tupi. Foi proibido. E eu lembro, inclusive, em 1984, ou seja, 40 anos atrás, o Império da Tijuca fez um enredo chamado 9.215. E aí dizia isso. 9.215 era o nome da lei. E eles falavam, no samba, falava a lei 9.215, fechando os cassinos do Brasil. É proibido jogar jogos de azar, dada a ordem nua e crua, tantos desempregados no olho da rua. Mas a jogatina continua, corrida de cavalo, pode apostar. Loto e loteria existem em qualquer lugar. O palpite é borboleta, no bicho eu vou jogar. Não me perguntem como eu lembro de um samba de 40 anos atrás, mas eu lembro. Enfim, a maluca do samba também, entre outras coisas. E aí, desde 1946 é proibido, mas não significa que seja proibido, né? E agora se pensa em regulamentar. Me chamou a atenção algumas coisas no projeto que eu queria dividir com vocês, e esse debate ainda vai ser, imagino que ainda vai ser aprofundado, ou desejo que ainda seja aprofundado, mas ele permite, em tese, o licenciamento de cassino, ou navio cassino, por estado, mas estados mais populosos pode ter mais de um, e aí eu acho que é o caso do Rio de Janeiro, prevê bingos à razão de um bingo a cada 150 mil habitantes, e eu achei uma equação muito permissiva, né? A gente pode pensar num município como São Gonçalo, que tem cerca de 900 mil habitantes, poderia ter 6 bingos. Não é muito? Fico pensando que seja muito. O Rio de Janeiro, com 7 milhões de habitantes, gente, dá uma centena de bingos. E pode, e não tem nenhuma restrição, porque tem uma questão interessante. O senador Irajá, que é o relator, ele diz o seguinte, que o governo pode arrecadar, os governos, né, podem arrecadar 22 bilhões de reais em impostos, e serão criados milhares, né, de empregos em cassinos, em bingos, etc. Então, tem um impacto importante econômico, na atividade econômica, serviços, turismo, e na geração de empregos. E aí tem gente que acha o seguinte, o projeto não deveria permitir cassino em áreas já turísticas, áreas consolidadas ou em capitais. Deveriam ser permitidos em áreas remotas. Aí é a minha tese lá, a minha não, né? Daquele empresário que eu mencionei em outro angu,
da lei de Newton, né? Matéria atrás matéria, atrai matéria, papapá. Você põe numa área remota, que não tem praia, que já não é um balneário, que não tem nada, nenhuma atração, nenhuma exploração, nenhuma atividade turística, e ela passa a ter. É o caso, por exemplo, de Las Vegas, é o caso, por exemplo, de reservas indígenas nos Estados Unidos, que têm autorização e abrigam cassinos. Las Vegas é no meio do nada, né? Virou um complexo de entretenimento, de turismo, de lazer, em que você até joga. Eu já fui a Las Vegas com Aidan em 2014, 10 anos atrás. A gente jogou $20 e só. A gente viu 3 espetáculos de Cirque du Soleil, a gente viu um show do Rod Stewart, a gente comeu super bem, a gente se divertiu horrores, é uma espécie de Disneylândia, ou sei lá, Beto Carreiro World, Hopi Hari de adulto. Você vê shows incríveis, porque os artistas são convidados e ganham enormes cachês ou transferem seu domicílio para lá e aí tem uma tributação menor. Virou um mega, assim, todas as lojas, todas as grifes, e você até joga, eventualmente, quem gosta de jogar, joga, mas inclusive quem defenda esse tipo de modelo para o Brasil. Não parece ser o que está previsto no projeto. O projeto prevê um cassino por estado, com alguma ressalva em relação aos estados mais populosos, um bingo a cada 150 mil habitantes e uma banca de jogo do bicho a cada 700 mil habitantes. Então, em tese, uma cidade como o Rio de Janeiro daria 10, né? 10 banqueiros de bicho. Com restrições, tu tá rindo, por isso que eu falo que a gente está discutindo questão moral e não está discutindo... 10 banquinhas assim, a cadeirinha com o cara? Não é a banquinha, banqueiros, empreendimentos. Donos, né? Seria isso. Seria isso. Eu achei que fosse 10 apontadores do bicho da cidade. Eu ia falar, gente, desculpa, dentro de um bairro no Rio de Janeiro já são 10. Mas hoje está tudo já está muito online, inclusive o jogo do bicho. Agora, vejam que curioso. A legislação para bingo seriam os municípios, né, que iam licitar, estádios também poderiam eventualmente abrigar, e os jockeys, os clubes do turf, porque o turf é permitido a aposta em corrida de cavalo. Sim. Só que esse projeto, ele permitiria que as casas de turf também abrigassem cassino, jogos, espaços de jogos. Então, numa expectativa de que aumentasse a receita dessas casas, a corrida de cavalo uma modalidade, né, de aposta, de esporte, que está em franca decadência. Aliás, o Jockey Club aqui do Rio virou um espaço de eventos maravilhoso. Quase não né? Tem, né? Mas coisa de cavalo, assim. E aí, um outro detalhe é que os ocupantes de cargos públicos ou administradores de empresas que tenham recursos estatais não poderão ser sócio, dono, controlador, participante desses empreendimentos e condenados por crimes como improbidade administrativa, sonegação fiscal e corrupção também não poderia. Parece que o elenco de crimes está baixo. Agora, também ninguém sabe em que medida esse projeto vai aliviar ou pesar na direção dos banqueiros de bicho, dos contraventores que estão por aí no Rio de Janeiro, nas escolas de samba e tudo mais. Muitos deles, nós sabemos, foram condenados, já cumpriram penas ou ainda respondem a processos ou são acusados, né, de crimes gravíssimos hoje por conta dessa interseção. Bicho, tráfico, milícia, armas. Ninguém deixa de saber, por exemplo, que Rony Lessa, né, assassino de Marielle, foi segurança do Rogério Andrade. Então você tem essa relação do crime organizado com o bicho e da própria guerra que hoje se trava pela mudança geracional, né, do jogo de bicho, do jogo do bicho. Então, eu acho absolutamente fundamental que a sociedade brasileira debata isso de uma forma madura e não moralista, entendendo que o jogo existe, está na rua, alguns na rua, por exemplo, o jogo do bicho na rua, mas
vários outros. O Cima chamava atenção para isso. O jogo do bicho é uma modalidade, uma contravenção decadente. Tanto que muitos desses bicheiros entraram no negócio do caça-níquel. E os jogos online estão por aí. Hoje jogam no bicho pessoas mais velhas, né? É uma questão também geracional, que tem essa cultura. E a juventude está apostando direto em Cota Certa e em outros, né? Então, em que medida essa regulação ela vai promover desenvolvimento, atividade econômica, geração de emprego formal? O jogo do bicho, por óbvio, opera muito na informalidade, né? E vai favorecer determinados grupos econômicos ou não. Outra coisa que me chamou a atenção ao ler a notícia na Agência Senado é que, para explorar o jogo do bicho, haverá de demonstrar capacidade financeira, então, em tese, é dinheiro legal, né? Declarado. E pois é, porque tem que ser premiações, porque a regulação vai caber ao Ministério da Fazenda ou ao Banco Central, né? Por ser uma atividade econômico-financeira, assim como no caso das bets. Prêmios no valor limite da isenção do imposto de renda não vão precisar ser identificados. Ora, isso não sugere uma certa janela aberta para lavagem de dinheiro? Se até R$2.000 você não precisa identificar quem ganhou? E aí a gente tem casos no Brasil, do famoso... R$2.000 pensando mensal, até aqueles 28 mil anual, que é isento do imposto de renda, é isso? Do imposto de renda. O que é essa isenção? Então, a isenção esse prêmio até R$2.000 e poucos você já não paga, né? Não precisa, não é descontado imposto de renda. Só que assim, como não é descontado imposto de renda, não precisa identificar. Mas se não precisa identificar, todo mundo pode jogar R$2.000, ganhar R$2.000, tá certo? Tá certo, de fato. Aí é mole. É que nem o Pix por e-mail e celular, né? Lembra quando a gente falou aqui da regulação das eleições? Foi autorizada a doação por Pix, mas só com CPF, porque o Pix com e-mail e celular não tem quem é a pessoa. Meu Deus, gente, mas a chave é atrelada à conta do banco, e a conta do banco tem os dados. Mas o banco não é obrigado a fornecer, porque é sigilo bancário. Tanto que tem um ex-presidente aí que ganha R$17 milhões em Pix, né? Enfim, que não será nomeado. Tô aqui lançando, porque eu acho que é importante a gente ficar de olho e observar efetivamente o que tem no projeto que favorece determinado grupo ou atrapalha outro. Tem gente que chama atenção, por exemplo, para a questão os cassinos, eles só poderão funcionar em navios ou em resorts, complexos de hoteleiros com mais de 100 quartos. Resorts. E tem gente que conecta com o PL das praias, com a PEC das praias, da privatização das praias. Que aí você libera o litoral, instala um cassino e passa a boiada. Então, assim, a gente tem que debater concretamente. E, inclusive, quanto desse dinheiro vai, por exemplo, para o sistema de saúde para compensar, reparar a questão do vício, né? Do vício em jogos. Porque como é que vai ser a propaganda? Desde que eu me entendo por gente, a grande questão, né, em torno de regulamentar, de legalizar e regulamentar o jogo, passa em torno de, seria, muitos dos argumentos que eu já ouvi, seria bom porque aí pelo menos ia recolher imposto e dá para fazer um direcionamento desse recolhimento de imposto para a saúde, para a educação, enfim. Mas é isso que você falou, eu acho que qual é o mapeamento isso é dinheiro de verdade? Isso é dinheiro que muda a estrutura? Isso é uma quantidade de dinheiro que é de fato relevante para o sistema de saúde desses estados que vão abrigar, desses municípios? É um dinheiro que compensa um eventual dano, se a gente está falando... E eu acho que especialmente a grande preocupação com isso e com o jogo do tigrinho é no âmbito, primeiro, né, da publicidade enganosa, então da fraude, porque é uma promessa falsa, né, que não existe, mas também da fragilidade, da vulnerabilidade da saúde mental e da fragilidade emocional em que estão essas pessoas
que são seduzidas por esses jogos e não conseguem sair. Porque é óbvio que tem uma questão financeira envolvida. Então, se a pessoa está precisando de dinheiro, ela acredita que aquilo é uma possibilidade, né? Uma fonte de renda, uma fonte de renda extra. A gente já falou aqui desse discurso quando a gente falou lá atrás na história da regulamentação das casas de aposta, né? Dessas apostas esportivas. Mas não é só isso, né? Porque se fosse só uma questão financeira, as pessoas que conseguem ganhar o dinheiro, e aí tem dezenas de relatos, centenas de relatos de pessoas que no jogo do Tigrinho conseguem ganhar um dinheiro, mas apostam de novo, retornam o dinheiro para o jogo porque acham que vai conseguir ganhar mais. Ou então sacam o dinheiro e devolvem o dinheiro para a plataforma, ao invés de usar aquele dinheiro de fato porque estava precisando por alguma coisa X ou Y. Então, muitos relatos que começam com eu tenho R$20, estava precisando de 2.000 para quitar uma dívida, você coloca os R$20, você consegue 2.000 e você não quita a sua dívida. Então, não é uma questão puramente financeira ou de falta de educação financeira, é de vulnerabilidade emocional, né? Em que ponto essas pessoas estão que elas não têm o controle, a capacidade de conseguir se desvencilhar dessa adrenalina, dessa dopamina, de continuar retroalimentando esses sentimentos quando você está vendo a sua vida ruir, né? Por conta desse gasto, dessa dívida, desse buraco que vai sendo feito. Então, é um buraco que a gente se enfiou, né, no âmbito da saúde mental em relação a esses jogos, que para mim é o mais preocupante de tudo. E eu acho que essa é a grande preocupação que gira em torno dessa de não ter uma regulamentação, inclusive da publicidade, né, desses jogos e das casas de apostas, que foi o que a gente tratou. Foi no final do ano passado, essa história das bets, das casas de aposta. Né? Quando a gente está falando de cigarro, já foi proibido, né? Propaganda. Mas de bebida alcoólica, tem um monte de regra. Você tem que ser maior de 24 anos, você não pode beber a bebida, você não pode atrelar a bebida alcoólica a um momento de felicidade, de prazer, de comemoração. Você não pode falar, vamos abrir uma cerveja para comemorar numa publicidade. Não pode, é proibido. A idade para fazer é acima de 24, mas você tem que aparentar essa idade. Se você tiver cara de novinho, também não pode. Então tem uma série de regras, você tem que escrever produto proibido para menores de 18 anos, beba com moderação. Tem uma série de regras que você precisa cumprir para fazer uma publicidade de bebida alcoólica, enquanto as casas de aposta não tem nenhum tipo de regulamentação ainda da publicidade, né? Porque é esse processo que ainda está acontecendo de regulamentar essa atuação. Né? Mas no caso do Tigrinho, menos ainda. E eu acho importante dizer e lembrar, na verdade, que o CONAR, né, que é o Conselho Nacional... Como é que é a sigla? Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O CONAR, gente, é uma ONG. O CONAR não tem nenhum poder jurídico, judicial, de obrigar alguém a retirar uma publicidade do ar, de denunciar uma publicidade fraudulenta, enganosa. Ele não tem nenhum poder material jurídico para isso. O CONAR é um conselho que se autogere, se autorregulamenta e se autofiscaliza de acordo com o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Mas, assim, o máximo que o CONAR faz é receber denúncias, que todos nós podemos denunciar, e notificar essas agências, esses influenciadores, essas marcas. Mas, assim, não tem, de fato, um poder jurídico oficial de um órgão de regulamentação, de fiscalização, não tem, entendeu? O CONAR atua ali nas boas práticas, no bom senso, na boa vontade dos envolvidos. É uma espécie de... São princípios éticos, né, que as empresas, que os publicitários se comprometem, né, a fazer, e há recomendações e tudo mais. Mas, obviamente, que alguém que quer transgredir ou não se comprometer, ou não se alinhar, não vai ser alcançado, né? Obviamente que
precisa de algum tipo de regulação, especialmente no que diz respeito a essas atividades que eventualmente envolvem vício e risco para a saúde pública. Quer dizer, a gente não pode ser ingênuo, né, tolo, em pensar que a proibição ela resolve, porque não resolve, né? O jogo é proibido desde 1946 e o jogo está aí, como eu cantei o samba do Império da Tijuca de 40 anos atrás. E ele ainda é atualíssimo, porque você pode jogar em tudo, inclusive no bicho, inclusive online, inclusive cassinos clandestinos. Outro dia, um jogador de futebol não foi pego, escondido embaixo da mesa de um cassino clandestino. Ainda nesse fim de semana teve um cassino clandestino também, acho que na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, desbaratado. Então, assim, o que não faltam são possibilidades, né, de jogar. Agora, a questão essa é uma realidade, o Estado regulamenta, cobra, faz algum dinheiro sobre isso, formaliza-se a rede de geração de trabalho e renda, que pode ser relevante, né, no setor de serviços, mas se regula de modo a garantir que não se esteja promovendo algum tipo de epidemia, inclusive, né, ou um descontrole. E o Brasil já fez com sucesso, né? A questão do cigarro, o número de fumantes caiu muito no Brasil a partir da regulação, da proibição da propaganda, das imagens sobre riscos de doença nos maços, né? A exibição absolutamente discreta, né, dos pontos de venda de cigarros. Vocês não têm idade, mas assim, eu cresci com a propaganda de cigarro, eram as propagandas mais bonitas, com as trilhas sonoras mais incríveis, com as imagens mais impactantes. Lembro de uma marca de cigarro que era uma música internacional, americana, incrível, assim, um tanto romântica, e era um voo de asa delta, assim, você acompanhando aquelas... O avesso da saúde, né? Mas tinha essa conexão com surf, com luxo, né? Com carros incríveis, com roupas incríveis. O cinema, né? O cinema era envolto em brumas. Aliás, 2 semanas atrás, quando a gente falou da morte da Maria da Conceição Tavares, muitas imagens da Maria da Conceição Tavares, que foram resgatadas do YouTube, né, de aulas dela, até de entrevista, ela fumando loucamente. Uhum. Tudo Gente, tinha isso nas era... novelas, nos filmes, era a coisa mais comum do mundo. As pessoas falam que na sala de aula, né, nas universidades, você entrava, os professores todos fumando. No avião. Gente, isso é impensável. Eu nasci em 96, isso é impensável, isso é impensável. Eu me lembro, a única memória disso que eu me lembro é de restaurante. De quando eu era criança, a gente chegar em restaurante, era fumante ou não fumante? Que ainda podia fumar em restaurante, e aí tinha a área de fumante e não fumante, é a única lembrança que eu tenho de cigarro dentro de espaço fechado. Mas hoje em dia pensar em gente fumando dentro do restaurante é uma aberração, assim. Pois é, mas esse projeto do jogo prevê fumódromos em cassinos. Mas fumódromo claro, você sai para fumar, já perdeu a aposta, né? Já se desconectou, né? Deus. Olha, é isso, gente. É isso? Fechamos esse Não, é isso, esse assunto? É isso. Essa coisa da área de fumantes é uma outra dimensão. Então, assim, é um pouco... A gente não sabe para onde vai esse projeto, porque tem essa tensão. O presidente da República disse que é contra, né, jogos, mas que não vetaria o projeto se ele passar pelo Senado, porque ele não quer confusão com os parlamentares e, obviamente, do ponto de vista de quem é governo, se de fato essas estimativas, né, de arrecadação tiverem corretas, vai render dinheiro para o Estado. Então, assim, é um pouco parar com a hipocrisia, pensar seriamente, pensar nos benefícios econômicos, pensar na qualidade dessa regulação, para que ela não anistie uns, privilegie outros, né? De que maneira que ela vai se colocar, a quem interessa, a quem essa regulação atende.
né, nesse momento. E as implicações em termos de saúde pública, seja de carimbar um pedaço da arrecadação, regular a propaganda, limitar o acesso, né, a menores de idade, enfim, tudo isso que a gente sabe que é minimamente possível fazer. E ver como é que os banqueiros, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, vão estar inseridos com restrições ou não. Não, eu acho que da minha parte, como influenciadora, né, como pessoa criadora de conteúdo que está nas redes sociais, eu acho que deixar o alerta e a mensagem de nós, como consumidores de conteúdo, não deixar mais passar, sabe? Não continuar endossando, seguindo, curtindo, engajando em influenciadores que fazem esse tipo de propaganda do jogo do tigrinho. Eu entendo que existe essa justificativa de que mas é o único dinheiro dessa possibilidade, dessa pessoa, e isso abre, né, uma lacuna de pessoas que teriam a justificativa de quem a gente passaria pano, mas eu acho que a partir do momento que a gente vai vendo a quantidade de relato de pessoas que acabaram com as suas vidas por conta disso, está cada vez mais difícil da gente aceitar passar esse pano em qualquer circunstância. Então, a gente pensar muito nos tipos de pessoas que a gente segue, eu repito sempre isso aqui, a gente tem responsabilidade sim pelas pessoas que a gente segue, que a gente compartilha, que a gente dá audiência, porque é a audiência que gera números, são esses números que fazem com que essas pessoas ganhem dinheiro, paguem suas contas e vivam suas vidas, então elas precisam ter responsabilidade com esse trabalho e com sua audiência. Então eu acho que deixo aqui meu alerta, dê um follow urgentemente, mobilize os seus conhecidos, amigos, familiares, para também dar um follow, para não compartilhar, para não seguir esse tipo de influenciador e principalmente avisar, conversar, instruir as pessoas da família para não jogar nesse tipo de jogo, que é uma publicidade fraudulenta, que são imagens manipuladas, né, que esses ganhos fáceis não existem. Então, falar com todo tipo de pessoa da família, conversar para que essas tragédias aí não continuem acontecendo. Vamos que vamos, então. Bom, no nosso segundo bloco, vamos falar sobre qual foi o desfecho aí, né? O caminho que seguiu. A gente falou na semana passada, fez um episódio inteiro sobre o projeto de lei, né? Que ganhou o apelido de Projeto PL da Gravidez Infantil. E já teve encaminhamentos, né, a partir da nossa discussão da semana passada. A discussão foi jogada, já foi empurrada para o segundo semestre e pesquisa do Datafolha, que é a grande notícia, né, o grande lead da pesquisa, 66% dos brasileiros são contra o projeto de lei sobre o aborto. E aí tem umas particularidades aí dessa porcentagem, católicos, evangélicos, homens e mulheres, que vou deixar a Flávia comentar, e para onde andamos com esse projeto. Já foi arquivado? Não. Caminha para ser? Esperamos que sim, né? Sim! Tomara. Não, por enquanto não. Mas assim, na semana passada nós tivemos 2 movimentos que eu acho que são importantes, né? O primeiro foi que, de fato, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sentiu, né, o bafo do cangote da opinião pública muito desfavorável e no início da semana reuniu, né, o colégio de líderes, os líderes dos partidos e representantes de algumas bancadas. Estava lá, por exemplo, a Benedita, que era representante da bancada feminina, para anunciar que a tramitação que ele não seria levado a plenário de imediato, que pese aquele regime de urgência, né, votado na semana retrasada, e que seria formado um grupo representativo para debater o projeto e apreciar no segundo semestre. Isso, obviamente, não contenta, né, a crítica e a demanda pelo arquivamento do projeto, porque não é sobre discutir isso. Esse projeto é inconstitucional. Aliás, no finalzinho do Angu de Grilo da semana passada, a gente comentou sobre o parecer da Ordem dos Advogados do Brasil,
e até da mobilização das próprias escolas de samba. Eu comentei que a Beija-Flor estava sendo das últimas, né? Depois da Beija-Flor, a Vila Isabel também se pronunciou contra, não ao PL 1904, mas a decisão do Conselho da OAB Nacional foi muito forte, né? Considerou o projeto, esse parecer que foi aclamado pelos 81 conselheiros da OAB, como inconstitucional, ilegal e inconvencional. Inconvencional mesmo, que no direito significa foge ao convencional, ao que se convencionou analisar. Então, eles identificaram muitas violações, são mais de 40 páginas, e esse parecer foi encaminhado ao Arthur Lira. Nesta segunda, 24, aliás, dia de São João, viva São João, Xangô menino, a Comissão Arnes de Direitos Humanos também endereçou uma carta a Arthur Lira pedindo o arquivamento do projeto. Por óbvio, todo mundo diz que ele é inconstitucional, fere princípios fundamentais, tanto da Constituição brasileira quanto de tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Aliás, também nesta segunda, 24, a Conectas endereçou à Comissão de Direitos Humanos da ONU a PEC que equipara usuário a traficante, a PEC das drogas, que está sendo, inclusive, retomado o julgamento depois de um estranho voto do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira passada. Um voto que não tem pé nem cabeça, mas enfim, ele volta a ser apreciado hoje, nesta terça. Faltam poucos votos, tem 5 votos que consideram inconstitucional a criminalização, e aí variadas posições no Supremo Tribunal Federal sobre a quantidade de drogas que diferenciaria usuário de traficante. Simultaneamente a isso, o projeto tramita no Congresso Nacional, né, que equipara usuário e traficante, criminaliza o uso de drogas. A gente falou disso tanto na semana passada quanto em um episódio que a gente comentou esse julgamento. Eu acho que foi lá no ano passado que o Toffoli pediu vistas, acho que vocês vão lembrar disso. Ele pediu vista, dizendo que a especificação das quantidades caberia à Anvisa, antecipou que essa seria uma posição, mas aí na quinta-feira passada ele fez um voto que não é inconstitucional e a lei não criminaliza. Ele teve uma interpretação assim que ninguém nunca teve. Tanto que o placar virou assim, 5 votos pela inconstitucionalidade, 3 votos pela constitucionalidade e o voto do Toffoli. 5-4-1. Chegou a esse ponto de avaliação. Bom, voltando aqui ao aborto. Então, Lira reuniu os líderes e representantes de bancada para anunciar esse adiamento da apreciação. Não contempla porque o projeto é inconstitucional e o que especialistas, por exemplo, a OAB, por exemplo, a Comissão Arnes, por exemplo, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, apontam que ele é inconstitucional. Então não é para transmitir, é para ser arquivado. A ver como é que volta. Essa semana não tem congresso por causa das festas de São João, são sessões remotas, ninguém espera que qualquer coisa vá ser apreciada ou aprovada, mas o segundo semestre já é semana que vem, né? Então a gente tem que ficar atento. E, paralelo a isso, o Datafolha fez uma pesquisa na semana passada, até a Isabela estava me lembrando, a gente falou das pesquisas, da opinião dos brasileiros sobre aborto, criminalização das mulheres e tal. Pesquisas que já foram feitas ao longo dos últimos anos. Mas o Datafolha fez uma pesquisa sobre, objetivamente, o PL do estupro. E aí foi muito interessante, porque, de fato, a opinião da sociedade brasileira foi acachapante, contrária a esse projeto que prevê pena de 6 a 20 anos para mulheres que interrompem a gravidez a partir da 22ª semana, mesmo nos casos previstos em lei. Nós comentamos longamente sobre isso na semana passada, não vou voltar nesse assunto, só trazer os resultados da pesquisa. Segundo o Datafolha, 66% dos brasileiros são contrários ao projeto, 29% favoráveis, 2 e 4 indiferentes ou não sabem. O que é curioso, quer dizer, a gente está falando de 2 em cada 3.
mas tem umas nuances que eu acho que vale a pena a gente trazer. 66% das mulheres contrárias ao projeto e 62% dos homens, o que confirma aquela nossa conversa de que as mulheres, mesmo quando têm valores religiosos envolvidos, elas têm sensibilidade para entender que a criminalização não é um caminho, mais que os homens. Ainda assim, 62% dos homens contra o projeto, né, que são 69% das mulheres. Na média, né, brasileira, 66%, então 2 em cada 3 contrários a esse projeto. Quando você faz a divisão por gênero, 69% das mulheres contra o projeto e 62% dos homens, o que confirma aquilo que a gente comentava na semana passada, mesmo quando se tem convicções pessoais, religiosas, as mulheres são capazes de compreender o drama e de serem contra a criminalização. E aí, no corte por religião, também é muito interessante, porque entre os católicos, 68% contra o projeto, e entre os evangélicos, 57% contra o projeto. Veja que o projeto brotou, né, da bancada, ou de representantes da bancada evangélica, homens, né, basicamente, principalmente, do grupo de autores, 32, 20 eram homens. Mas é interessante como, mesmo entre os evangélicos, quando a gente fala da questão da convicção religiosa e do Estado laico, se mostraram contrários, se posicionaram contra o projeto. O que significa que tem, sim, uma via de um debate qualificado, racional, livre dessas amarras morais reacionárias. E essa foi uma grande derrota, né, para esse campo, porque acho que certamente eles tinham a intenção de um engajamento político, moral, religioso, eleitoral, e inclusive para, como declarou mais de uma vez o deputado Sóstenes, acuar, né, encurralar o governo e o presidente da República. No entanto, com o engajamento, com a mobilização, né, da sociedade civil, do movimento de mulheres, sobretudo, e da opinião pública, esse campo foi confrontado e agora falta o arquivamento. Eu quero só chamar a atenção, além dos dados que você falou, tem uma divisão também por idade, que eu achei muito interessante. Bom, o projeto não ganha e ninguém, não ganha homens, não ganha grupo, mulheres, né? Não ganha nenhuma faixa etária, não ganha entre católicos, não ganha entre evangélicos, foram derrotadas em todas as camadas da população, o que é uma excelente notícia. Se de vez em quando você ouve um ângulo de grilo, você fala, meu Deus, ela é porta-voz de tragédia. Aqui temos uma excelente notícia, todas as camadas da população brasileira estão contra esse projeto, mas eu achei muito interessante, só para destacar rapidamente, que a faixa etária que abrange, né, a pesquisa é de 16 anos a 60 anos ou mais. E a faixa etária em que o projeto é mais rejeitado, em que tem mais gente contra o projeto, é 60 anos ou mais. Então, eu acho que cai o mito, né, de que os idosos, os mais velhos, são obrigatoriamente mais conservadores. Depois disso, a faixa etária em que mais o projeto é rejeitado é 45 a 59 anos, então a população a partir de 45 anos é a população que está mais contra esse projeto de lei. Depois disso, vem os adolescentes e jovens, 16 a 24 anos, e os dois públicos que mais são a favor, ou que menos são contra o projeto, porque são porcentagens todas muito parecidas, né? 72, 67, mas a faixa etária de 35 a 44 anos, só 61% contra o projeto. Os 60 anos ou mais que eu falei, 72% contra o projeto. Então, uma diferença de mais de 10 pontos percentuais aí em relação a essa faixa etária de 35 a 44 anos. Então, só para a gente lembrar que nem todos os mais velhos, os idosos, são obrigatoriamente, né, conservadores, reacionários, contra o direito das mulheres, apoiando projetos absurdos como esses. Então, nesse aspecto, a juventude, os adolescentes e os jovens até 24 anos e
os idosos ou os 45 mais estão irmanados aí, em maioria também do mesmo lado. Vamos para o nosso último bloco para a gente fechar esse episódio. Bom, minha gente, quero deixar um alerta aqui pop-up para as próximas semanas, na verdade para os próximos meses, as queimadas, né, os incêndios, especialmente na região centro-oeste do Brasil. O Pantanal já tem o pior junho de toda a série histórica do INPE, inclusive comparando com aquele 2020, né, que foi traumático, que todo mundo lembra, né, daquelas imagens já na pandemia das queimadas. O mês de junho já superou. As queimadas, os incêndios esse ano começaram bem mais cedo, saltaram nesse mês mais de 1.100% em comparação a junho do ano passado. Então, uma situação muito grave, porque eu imagino que vocês devam ter na cabeça aqueles grandes incêndios e queimadas de 2020, que teve o seu auge em setembro. Né, eu acho que todo mundo tem isso meio na memória, da gente falando sobre isso em agosto, em setembro, e a gente está em junho, a gente não chegou nem a julho, a fase de seca maior, né, que é o inverno, ainda está começando, acabou de começar, e a gente já tem dados assim que superam esse momento de 2020. O Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência em cidades que já estão sendo gravemente atingidas, já tem uma imagem terrível, assim, de como se fosse um muro de fogo, uma muralha de fogo. A fumaça já está chegando nas cidades, na capital. Então, enfim, eu acho que é algo para a gente. Já tem mais de 3.000 focos de incêndio no Pantanal. Então, eu acho que vale, obviamente, para a gente ficar de olho, alerta para os próximos meses, que a seca ainda vai, né, aumentar. O período de seca de estiagem ainda está começando, para estarmos atentos a essas queimadas e a esses focos de incêndio. Alguns que acontecem de forma natural, né? Outros a gente sabe provocados para desmatamento, para a invasão desses territórios. A gente falou muito disso em 2020, mas pelo visto teremos que voltar nesse assunto em 2024. O drama também particular desse ano, dessa temporada, é que ela começou mais cedo, né? A Isabela estava falando de setembro, normalmente a partir de julho, né, que você já começa a ter algum risco, e dessa vez, desde fim de maio, início de junho, já havia aí os primeiros focos. Tem muito vento, está muito seco, e isso é reflexo, né, do El Niño, né, do ano passado, que provocou, de fato, seca no norte e no centro-oeste, e o excesso de chuvas no sul. Então, assim, muito preocupante. Há uma mobilização aí de bombeiros, de brigadistas, mas o combate ao fogo é muito complexo por conta do vento, por conta do espalhamento rápido da vegetação muito seca, e há muita preocupação, por óbvio, porque esses episódios cada vez mais frequentes, eles impactam fortemente a capacidade de regeneração, né, do território, da vegetação. Então não dá para cada 2 anos, 3 anos, enormes áreas devastar, né, o território, e 2 anos depois, de novo e de novo e de novo. Obviamente que essa recuperação fica comprometida. Tem Ministério Público atuando para compreender de onde vêm esses focos, se tem incêndio criminoso, se tem uma estratégia mal feita, né, de uso do fogo para recompor pasto, e com o vento e com a seca isso está se alastrando por outras propriedades, e é importante que isso também seja tratado como caso de polícia. É muito dramática a situação. Esse ano é ano de Laninha, daqui a pouco a expectativa é de uma inversão, né, dessas condições climáticas, mas a gente está vivendo uma situação, inclusive do ponto de vista hídrico, muito, muito complexa, né, por conta desses impactos repetitivos dos fenômenos e dessa fronteira agrícola, desmatamento, que ainda não cessou, né, e o Cerrado tem sido o bioma mais massacrado, né, no momento recente. Bom,
Minha gente, semana que vem, outro pop-up. Domingo que vem, eleições legislativas na França. Não, domingo agora. Domingo. Também conhecido como domingo. O domingo dia 30. O próximo. O domingo próximo, dia 30. O domingo que está vindo, eleições legislativas na França. Se você perdeu este assunto, o que está acontecendo, volta aí 2 angus de grilos atrás, que a gente falou sobre a eleição do Parlamento Europeu, da União Europeia, e como Macron foi derrotado nessa eleição, e aí por isso dissolveu o parlamento francês, convocou novas eleições, e nas pesquisas está tomando um pau da extrema-direita. O que nós temos de dados atualizados aí das pesquisas para as eleições do próximo domingo, a extrema-direita está com 35%, a aliança, né? A coligação da extrema-direita, 35,5% dos votos, de acordo com uma pesquisa que saiu nesse último domingo, acho que da Ipsos. A esquerda, que a gente falou na semana passada, que tinha rapidamente conseguido se aglutinar, está em segundo lugar com 29,5% dos votos, e a coligação do Macron em terceiro lugar com 19,5% dos votos, gente. Correndo muito atrás, né? Se a gente juntar a esquerda com Macron, dá ali 50%, né, fica na frente, se a gente pensar em número aí, né, desse parlamento, fica na frente da extrema-direita, mas não era exatamente isso que o Macron queria, né? Porque ele já estava encontrando dificuldade para governar, não só por causa da extrema-direita, mas também por conta da esquerda. E ele ficou atrás de novo, né? Ficou atrás da esquerda. Então, as notícias são péssimas para ele. Vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo e, obviamente, no próximo Ângulo de Grilo a gente vai falar disso aqui. Por último, vamos deixar de indicação, Flávia Ol, fala, nossas mesas no LED, né? Estivemos no Festival LED, Luz na Educação, no último sábado. Terceira edição do LED. Mesas incríveis. Teve Angela Davis na sexta-feira. Nossa, Angela Davis com a Lily Midley. Programação, nossa, quase botaram o Museu da Manhã abaixo. Foi incrível a sexta-feira. Eu queria ir, acabei não podendo ir. Mas no sábado estávamos lá, Flávia Ol entrevistou a Ailton Krenak numa mesa surreal, como ela descreveu para mim. Surreal. E eu estive numa mesa mediada pela Andréa Sadi com Christian Dunker e Thiago Queiroz, o criador do Paizinho Vírgula, do portal, né, do conglomerado. Beijo pro Christian, que eu já conheci. Gente, fizemos várias mesas ao longo aí da pandemia, virtuais, e tivemos o primeiro contato presencial, porque eu fui prestigiar, assistir a mesa da minha filha e da minha amiga Sadi. Mas um beijo mais carinhoso, um abraço forte pro Thiago, que foi muito amoroso, muito querido comigo. Ele é incrível, assim, gente. Fiquei super emocionada e já tenho recebido vários dos ensinamentos deles pela Isabela em relação aos 3 anos. Gente, olha, vocês, eu só digito assim no YouTube, Paizinho, vírgula, que é o nome do canal do Thiago, Paizinho, vírgula, 3 anos, Paizinho, vírgula, 2 anos, Paizinho, vírgula, birras, porque, gente, o negócio chegou assim numa potência nessa virada dos 3 anos, que vocês não têm noção. Mas o Thiago, nossa, cara, ele me ajuda demais nessa em cruzar essa estrada aí, né, da educação positiva, né, da autonomia, do respeito à criança. Então, foi maravilhoso estar nessa mesa. Teve transmissão, né, no Globoplay. E eu estou louca para ver sua mesa com a Ailton Krenak. Portal G1 e Canal Futura. Vai dar para encontrar em algum momento. Vou achar e vou deixar o link aqui no descritivo, porque eu não consegui chegar, que teve festa junina da escola do Martin. Não pude ver sua mesa com a Ailton Krenak, mas estou curiosíssima, porque a foto, gente, são eles em pé, andando pelo palco, descalços. O que tá acontecendo aqui? O que é isso?
Foi muito maravilhoso. O Krenak é muito maravilhoso, né? Vocês sabem o tanto que somos aqui fãs dele. Eu já tinha assistido várias mesas do Krenak sobre literatura, né? E o nosso próprio, ou sobre Brasil, ou sobre meio ambiente, coisas inclusive que a gente tratou aqui na entrevista que fizemos com ele no Angu de Grilo. Vocês podem também visitar e matar saudade. Por favor, nosso especial de 4 anos. Pois é, essa foi muito interessante porque foi especificamente sobre educação. E ele muito sábio, né? Muito provocativo, tratando dessas dimensões. Então ele começou falando da terceirização da cria, né? Desse espaço e dessas pessoas que crescentemente assumem a responsabilidade sobre o filho do outro e sobre como a gente também terceiriza, e sobre como essa sociedade se organiza para educar as crianças num modelo totalmente dissociado da sabedoria ancestral, das organizações comunitárias, né, dos povos tradicionais, como isso é antinatural. Ele dizia isso. Em algum momento a criança percebe que esses caras estão me jogando fora, né? E pegando depois, né? O tempo todo de afastamento. Depois ele trouxe mas reflexões muito sofisticadas, muito provocativas, gente. Não é que ele esteja, né? Não, agora vamos parar tudo porque a gente precisa educar sozinha. Mas sobre essas responsabilidades compartilhadas que muitas vezes a gente não segue, né? Não obedece. Tem muita tentativa de terceirização e de responsabilização da escola, dos professores, por papéis que seriam da família, né? Que são da família, que são da comunidade. Foi muito interessante isso. A outra coisa interessante é ele trazer a educação como algo muito maior do que a escola, né? E ele nos convidou a desentender a escola como um endereço. Ele usou até essa expressão. Um endereço onde ninguém vai não serve de nada, né? Então, parar de pensar a escola como esse endereço, esse prédio, esse equipamento ultra equipado ou nada equipado. E aí ele faz convites e o papel dos quintais na educação, né? Das casas, da convivência comunitária. É só a escola, é só esse espaço, né? É a educação, o que acontece nesse espaço, nesse endereço. Eu achei maravilhoso isso, porque muitas vezes a gente se ocupa muito, né, de cobrar investimentos em instalações físicas quando há inúmeros problemas que não se relacionam exclusivamente a essa questão das instalações. Foi muito bacana. Ele falou do risco da geração de robôs de carne e osso, mas robôs por conta da tela, do uso de tecnologia e da crescente desvinculação, né, da educação, da criação dos filhos, das crianças, com gadgets, com tecnologia, com elementos e dispositivos virtuais. E aí isso é uma coisa que ele falou no Angu, né? Tem que sentir a terra. Ele fez uma referência tão interessante que os corpos estão cada vez mais distantes da mãe terra, né? Tem muito intermediário. E isso absolutamente perigoso e devastador. E no fim, até respondendo a uma pergunta da plateia, a única que foi possível apresentar, porque o Krenak subverteu completamente qualquer possibilidade de roteiro, né, com um discurso rio, como tão bem definiu uma amiga de grupo lá na posse dele da ABL. A pessoa perguntou sobre saúde mental e ele falou uma coisa tão interessante, porque mesmo a partir dessa experiência das cotas, né, da inclusão, muitos desses jovens saem dos seus territórios, seja indígena, seja quilombola, seja periférico, e vai para longe. E, obviamente,
que a saudade é adoecedora. E é muito interessante porque eu fiquei pensando no meu lugar de não pertencimento mais a Irajá, quando eu fui para a faculdade, ao mesmo tempo também não pertencimento àquela realidade, e posteriormente ao mercado de trabalho e à vida classe média, e essa solidão, e como isso é adoecedor. E ele falou, era preciso pensar em alguma coisa que levasse em conta que a saudade é um agente detonador da doença mental, né, do transtorno mental. Em particular, para quem tem essas relações tão intensas, né, com as suas comunidades, seus saberes ancestrais, tradicionais. Você não pode ficar tanto tempo longe. Então tem que pensar nisso também, no contato, no convívio, na aproximação ou na não separação violenta, abrupta, né, e de longa duração desses jovens com as suas comunidades, com as suas raízes, com as suas histórias. Foi tão bonito, assim, foi muito bonito. Aí a gente falou de política, a gente falou de meio ambiente, ele falou de energia nuclear, de usinas nucleares planejadas para o Brasil, dos territórios que estão sendo destruídos. Foi realmente incrível. E é isso, o Krenak entra no palco, nas apresentações. Ele entra descalço, eu estava com meu saltão 10, né? Mas ele entrou descalço e eu achei que era respeitoso fazer o mesmo. Então desci do meu salto, raríssimo, coisa rara, e ele começou a falar de pé, não vinha sentar no lugar. Não vinha sentar no lugar dele, né, na poltrona. Aí eu levantei, ele falou, então vamos caminhando. Aí a gente começou a mesa, caminhando e falando. Ele ficou muito feliz, ele me mandou uma mensagem dizendo que todo mundo achou a nossa mesa um absurdo. Eu não sei se é um absurdo de bom ou um absurdo de chocados que estão. Mas eu acho que é de bom, porque realmente foi uma forma de pensar educação, educadores, escola, família, relações comunitárias, tradições. Ele falou de Zumbi, ele falou de Nego Bispo, ele falou de Paulo Freire, ele falou de Davi Copenaua. Chega de spoiler que o link está aqui para as pessoas assistirem. Pronto, então é isso. Já está disponível no Globoplay, já está aqui embaixo no descritivo desse episódio, vai lá assistir. E deixarei também a minha íntegra da mesa que eu participei, cujo título era o seguinte, gente, olha, vocês imaginem o meu desespero debatendo esse assunto. Garotos são só garotos? Como educar os homens de amanhã? Pelo amor de Deus, tá aí uma conversa que me traz muito pânico. Como eu sou mãe de menino pequeno, né, de 3 anos, os filhos meninos do Thiago são mais velhos, têm 11, 9, o Christian Dan, que já tem filho de mais de 20 anos. Então eu fiquei meio ali também querendo ouvir. Vocês que já estão no futuro, me deem uma luz para onde vou, para onde iremos. Mas foi maravilhoso, o auditório estava cheíssimo e a gente estava no mesmo horário de uma mesa com que tinha o Felipe Neto. Eu falei, ai meu Deus, vai todo mundo pro Felipe Neto, a gente vai ficar desaplaudido. Imagina, estava lotado, foi maravilhoso. Uma plateia incrível, então assim, foi incrível. Queria ter ficado mais, queria ter podido ir na sexta-feira, mas tá aí um evento que merece nossa presença e os vídeos, as mesas estão todas disponíveis lá no Globoplay, então dá pra gente assistir tudo que a gente perdeu. É isso, Angulers, um beijo, até terça-feira que vem, com eleições na França e o que mais aparecer aí pelo caminho. Beijos, Flaviol. Viva São João! Uhul! Beijo! Beijo, beijo.